Jesus? Amém. Vamos adorar o Senhor, igreja? Hoje, nessa quarta-feira, nessa noite, nós temos 1000 motivos para adorar o Senhor e engrandecer. Amém? Conhecer, buscar o Senhor, te adorar, não só na voz, no cantar, mas com a vida. Que vocês tenham vida com o Senhor todos os dias, lá no seu trabalho, na sua casa, lá na sua rua, aonde vocês passarem. Tenham vida com Deus. Busca o Senhor de todo o seu coração e Ele vai se revelar a todos vocês. Aleluia. Senhor, nós queremos dizer nesta noite que nós amamos a Ti. Tu és o nosso bem maior. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja nesta noite. Aleluia. Eu não conheço teu rosto.
igreja, que igreja. Viver sem você na minha vida. Que amor é esse? Que amor é esse que morreu por ti? Oh, Jesus, nos alcançou perdão, intensamente me atraiu. Impossível Estar distante desse amor que me cerca. eu Como eu te amo, meu Jesus. Te amar, Senhor. Oh, Jesus, como a tua igreja te ama, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja reconhece que não existe outro Deus a não ser o Senhor. Recebe o louvor da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Que nessa noite, meus queridos, vocês permitam os olhos do Senhor olharem para vocês lá dentro, no coração. Deixa o Senhor olhar e ver se há um caminho mal. Peça ao Senhor, tira de mim, Senhor, me ajuda, me perdoa, me lava. Deixa o Senhor te olhar por inteiro. Ele é Pai, Ele cuida. Sejam alcançados pelo olhar do Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos adorar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Por quando me sondas, nada posso ocultar. Oh, Jesus, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim, sobre ti, me enchem da tua paz. De novo, revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, Senhor. Diga isso para o Senhor com todo o coração. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Jesus, leva minha vida a uma só verdade. Mas quando me sondas, nada posso ocultar. Porque sei que a tua fidelidade leva minha vida mais
Glória a Deus. Pode sentar, irmão, amém? Eita. É que sei. Irmãos, a paz. Esse microfone. Ei. Vamos lá, irmãos. A gente vai orar pelas ofertas. E eu tenho um aviso para a igreja. Domingo agora tem culto, ok? Nós movemos a cantata para o dia 27, por conta de logística, né? Estava apertado também para o pessoal do louvor, da dança, do teatro, então a gente mudou para outro domingo. Mas a Páscoa é no dia 20. Não que haja uma rigidez, não é isso. Mas eu acho que grande parte aqui da igreja, dos que estão aqui presentes, não participaram. Se eu não me engano, foi na primeira Páscoa, não foi no primeiro ano, né? Porque a igreja inaugurou em junho. Foi julho? Junho. E aí na Páscoa do ano seguinte, nós fizemos uma celebração de Páscoa aqui pela manhã, em que nós fizemos um estudo sobre a Páscoa judaica, na saída do povo do Egito. E aí a gente comeu pão sem fermento, ervas amargas, carne de cabrito. Quem estava aqui nessa época? Fez parte. Né? Então, grande parte não participou. E aí, nesse domingo, o que nós teremos? Nós faremos essa ceia. Pastor, ela é um memorial? Não, não é. Ela será um estudo bíblico e a gente vai vivenciar esse momento, que é interessante, fazendo os links daquilo que se refere a Cristo. Então, a gente terá um estudo aqui. Então, será um estudo misturado com louvor. Falaremos uma parte, cantaremos louvores, faremos uma parte. Vai ser um culto assim, um louvor bem diferenciado. Será só piano. Meu professor de violino vai estar tocando aqui com a gente, né? Para fazer uma coisa bem legal. E aí a gente vai estar. Eu devo tirar todas as cadeiras da igreja. A gente vai montar a mesa aqui no meio. Pedir o pessoal para trazer canga. Vou botar algumas cadeiras só na lateral para o pessoal que tem mais dificuldade de sentar, o pessoal acima de 95 anos, sentar no chão. Abaixo de 95 eu acho que está tranquilo, né? Então eu vou colocar um anúncio lá na igreja, né? Não. Né? Então, vou colocar as cadeiras nas laterais. E aí a gente terá... Que isso? Está repreendido, não. Teremos a mesa aqui. E aí teremos a ceia do Velho Testamento. Faremos um estudo ali da saída do pessoal do Egito, né? Do povo de Deus. E à noite nós teremos culto de ceia. Então nós faremos a ceia do Velho Testamento, né? Como estudo, tá bom? E à noite teremos a ceia como Cristo estabeleceu ali juntamente com os apóstolos. Então, já que nós teremos a ceia pela manhã, não pelo fato de ser espiritual, até porque a gente não é judeu, não haverá o café da manhã, para você poder estar com disposição para comer as ervas amargas. Amém? Vou botar bastante chicória, agrião, coisa amargo. O pessoal fala que amargo curão, não é? Então você que vai vir aqui, ó, trazer alguém com problema espiritual, meu irmão, na hora que mastigar a chicória é liberto. É ou não é? Mastigou a chicória, o demônio sai, porque é coisa ruim, né? Nem o capeta aguenta. Então, irmão, vamos lá. Então teremos aqui um momento de estudo. Será um estudo com louvores e à noite teremos a ceia do Senhor. Amém? Te incentivo. Eu sei que tem pessoas que viajam, tem pessoas que não. Então, irmão, se vai ficar em casa, quer dizer, se não vai viajar, vem para a igreja. Tem gente que às vezes eu acho que fica sem graça por não viajar. Ai, todo mundo vai saber que eu não viajei, vou ficar em casa. Que isso, irmão? Né? Eu acho que às vezes rola assim. Ai, um montão de gente viajou, eu vou para a igreja. O pessoal vai descobrir que eu não viajei. Fala, Vanderlei, vai viajar? Não. Sério? Por quê? Já comprou? Já está feito? Ah, tá. Ok. Começaremos às 9 horas, tá? Até porque o pessoal do louvor vai dar uma ajeitadinha aqui com o pessoal com o meu professor de violino. Vai ser bonito, irmão, vai ser lindo, tá? Quem não participou da primeira vez vai poder estar vivenciando nesse momento, essa experiência, esse momento desse estudo. Tem coisas que a gente repete mesmo, irmão. É igual quando o pessoal fala assim, pastor, eu estou com uma causa aí difícil, pastor, vamos fazer um jejum? Eu falei, já está na hora de estudar jejum de novo. Toda vez que chega alguém me apresentando uma causa, falando que vai fazer jejum, eu falei, está na hora de estudar sobre jejum de novo.
né? Então tem coisas que a gente dá uma de Deuteronômio mesmo e repete, ok? Então isso faz parte da dinâmica da igreja. Vamos orar nesse momento pelas ofertas e aí nós iremos para a palavra do Senhor. Ter a salinha para as crianças. O Eric é berçário. Tem professora para berçário? Tem, Maria? Então vamos, a gente aproveita e faz junto. Eric é professor particular hoje. Tá vendo? Quase um Kumon espiritual. Não é não? Deixa eu pegar aí, rapaz. Ficar gritando aqui na hora da oração. Vem cá. Daqui a 3 anos a gente conversa. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Tem envelope na sua frente. Alguém que vai dizimar nessa noite? Não? Livinha, lembra do moto? Domingo passou direto, não fizemos o moto. Tá? A gente vai ficar na agulha da nossa mente. Amém? Tá marchando no poder? Alguém vai dizimar? Não? Vamos orar então pelas ofertas? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui orando pelas ofertas, orando também, Deus, pela vida do Eric, também da vida da Maria, que estará, Senhor, ministrando a palavra ao coração desse mancebo, desse jovenzinho, esse homem de Deus. Que o Senhor repouse sobre ele a sua graça, que ele cresça, Deus, Senhor, na sua sabedoria, em graça e em conhecimento, para que ele seja usado, Deus, poderosamente, Deus, com o teu poder. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Vai lá, meu filho. Glória a Deus. Aproveitar que a igreja está de pé, quero chamar o presbítero Mateus. Vamos orar pela palavra. Hoje será a terceira. Está com som aí? Tá? Som. Hoje é a terceira ministração, né? Amém. Sobre os sermões escatológicos de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Veio aqui também para Deus ouvir tua voz? Amém? Louvamos, oramos. Ele escutou nossa voz, amém, irmão? Não crê? Crê? Crês tu nisso? Amém? Então vamos ouvir Deus falar aos nossos corações. Senhor, te bendizemos, Deus, te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, o presbítero Mateus. Deus, que nessa hora, Pai, irá trazer porções da tua palavra ao coração da sua igreja. Que de igual forma, Deus, ele também seja tocado, Pai, abençoado, Senhor, que a tua palavra também se mova no seu interior, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já dei a página. Esqueci. Abra sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 13. Como o pastor falou, nós daremos continuidade. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 23. Marcos 13, a partir do versículo 14. Vamos ler de forma alternada? Vamos ler aqui juntos? Vocês juntos e eu separado. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem ler entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os irmãos. Vamos voltar, desculpa, eu atrapalhei os irmãos. 1, 2, 3. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Orai para que isso não suceda no inverno.
não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amém? Poder sentar, queridos? Queridos, o que nós vimos nas 2 semanas passadas? E esse texto, esse sermão de Jesus, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus ele começa a responder uma pergunta sobre que os seus discípulos fazem. Jesus, quando nós pegamos os 3 evangelhos que foram escritos, esse sermão, que é Mateus, Marcos e Lucas, Mateus e Lucas, anteriormente, Jesus tinha profetizado que Jerusalém ficaria deserta e que o templo seria destruído. E de uma forma que os seus discípulos não entenderam muito bem, ou entenderam, mas ficaram assustados com essas declarações de Jesus, na última semana de Jesus, última semana de vida de Jesus, quando ele está em Jerusalém, possivelmente na terça-feira, no final da tarde, Jesus passa em frente ao templo, e os seus discípulos indagam Jesus, ou chamam a atenção de Jesus, fala: mestre, ó que grande construção. E a resposta fria de Jesus e objetiva é dizer: não ficará pedras sobre pedra. E Jesus, o que motiva esse discurso de Jesus é justamente esse questionamento dos seus discípulos. Isso nós vimos na primeira semana, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 13, Jesus vai responder que sinais se daria, que eles enxergassem, que eles vissem esses sinais, eles imaginariam que estava próximo à destruição do templo. Jesus vai chamar esse tempo, esse momento de princípio das dores. Então ele vai falar que haveria falsos profetas, falsos cristos, apostasia, terremoto, fome, peste, perseguição, guerras, e o evangelho seria pregado a todas as nações. E quando Jesus dá esses sinais, Jesus fala assim: olha, não é o fim ainda. Isso não é para que você marque uma data para que essas coisas aconteçam, mas eu estou falando isso para que vocês tenham certeza que isso vai acontecer. Então, quando você conhece bem o caminho e você vai ensinar alguém o caminho, principalmente quem está de carro, você vai dizer: olha, para você chegar na igreja Batista Graça e Verdade, você, quando subir o Catonho, você vai ver lá que tem um restaurante chamado Rancho das Morangas. Você desceu mais um pouco, tem um posto logo na descida, não lembro o nome, agora mudou a bandeira. Mais um pouco tem outro posto, você vira à esquerda naquele posto. Aí você anda mais um pouco, você vai ver uma delegacia. Anda mais um pouco, tem um supermercado X. Quando passar o supermercado X, está bem pertinho. E isso que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus foi dando indicação para que, ao decorrer da história, as coisas que Jesus estava mencionando indicava que estava próximo o fim e que esse fim aconteceria. E nesse sermão, Jesus apresenta alguns acontecimentos que viriam antes da sua vinda. Então, qual é o período que Jesus apresenta? Nós vamos falar um pouquinho, que Jesus fala de várias datas na história, mas uma coisa clara para nós, quando Jesus fala do princípios das dores, ele fala do período da sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Por que nós sabemos isso? Porque a pergunta dos discípulos, quando você volta um pouquinho, são essas: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal da tua vinda e da consumação dos séculos.
Então, qual é a pergunta dos discípulos? Senhor, quando o templo vai ser destruído? Quando será o fim do mundo? E quando o Senhor retornará? Então, o intuito de Jesus é responder essas 3 perguntas. E quando nós vemos a história, o decorrer da história, o cumprimento dessa profecia, nós vamos ver que essa profecia vem acontecendo há 2000 anos. Porque quando Jesus fala guerra e rumores de guerra, isso vem acontecendo. Quando Jesus fala de falsos profetas, isso vem acontecendo há 2000 anos. Quando Jesus fala sobre a extensão da propagação do reino, cada dia que passa o reino está sendo mais propagado. Então esse período Jesus chama de princípio das dores. Algo mais familiar talvez para você é como o Apocalipse chama, que é de milênio. Nós que temos uma visão, eu que tenho uma visão mais amilenista, nós entendemos que o milênio é entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porque desde que Jesus Cristo veio, ele já reina. Porque ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o momento que Jesus vem a essa terra, ele já começa a reinar. E depois que ele morre e ele ressuscita, ele continua a reinar através da sua igreja. E quando Jesus ele fala esses relatos, ele quer mostrar para os seus discípulos e confirmar a veracidade da sua palavra para que seus discípulos tenham segurança. Porque quando nós olhamos 2000 anos e 2000 anos continuam a ter guerra, quando nós vemos que há 2000 anos falsos mestres e falsos profetas se levantam, quando vemos há 2000 anos o evangelho cada vez mais sendo propagado, nós temos certeza que a última profecia de Jesus irá ser cumprida, que é a sua volta. Então, esses sinais, ele tem o objetivo de nos trazer segurança, que Jesus Cristo irá voltar. E neste sermão de Jesus, ele fala da destruição do templo, ele fala do fim do mundo, ele fala da sua volta e das coisas que aconteceriam até lá. E o complicado desse sermão aqui é que Jesus fala de todos esses assuntos de forma misturada. De forma que, uma hora ele está falando da destruição do templo de Jerusalém, outra hora ele está falando de uma profecia que já se passou, que nós vamos falar, outra hora ele está falando do anticristo e também da grande tribulação, e outra hora ele está falando da sua vinda. Isso ele fala tudo misturado. E tem hora que ele está falando de 2 ou 3 acontecimentos ao mesmo tempo. Tem hora que Jesus está falando sobre a destruição do templo, a grande tribulação e a sua vinda no mesmo momento. Então você separar isso nesse texto é um pouco complicado. Mas você vê que é algo necessário para responder às perguntas dos seus discípulos, porque as perguntas dos discípulos eram justamente essas, envolvia esses assuntos, mas também é uma característica da profecia, até mesmo do Velho Testamento, que nós vamos ver que Jesus está citando aqui uma profecia do Velho Testamento. Em Isaías 9:6, nós vamos ver um exemplo disso, quando Isaías vai profetizar sobre o nascimento do rei Ezequias. Porque ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Isaías está pregando sobre quem? O nascimento do rei Ezequias. Obrigado, Davi. Mas, ao mesmo tempo, ele está profetizando sobre o nascimento de Jesus. Então, são 2 momentos da história, 2 acontecimentos em uma única profecia. E esse método é muito importante para que Jesus responda a pergunta dos seus discípulos. Só que tem 2 perguntas que nós precisamos fazer para esse texto. Há algumas coisas que nos traz algumas dúvidas, ou deveria levantar algumas dúvidas. Primeiro, quando Jesus diz lá no versículo 19, ele diz, aquele dia, que dia é esse? Que dia que Jesus está se referindo? E Jesus aqui no versículo 14, que é o primeiro que nós lemos, ele vai citar sobre o abominável da desolação. Quem é esse abominável da desolação? E nós, decorrer da pregação, nós vamos descobrir
que quando Jesus fala que aquele dia, ele está se referindo à destruição de Jerusalém, mas está falando também do dia da grande tribulação, o dia da sua vinda. Quando Jesus está falando sobre o abominável da desolação, Jesus está falando de 3 ou 4 pessoas. E Jesus está falando sobre, talvez, Tito, talvez Jesus esteja falando sobre Etíoco IV Epifânio, talvez Jesus esteja falando sobre Hitler, e com certeza Jesus está se falando também sobre o anticristo. Então, pelo menos 4 acontecimentos numa frase só de Jesus, numa referência de uma pessoa que Jesus faz. Então, vamos ver um pouquinho no versículo 14. A primeira questão que Jesus levanta e a profecia que ele diz, no versículo 14 ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então Jesus fala assim: problema de vocês é entender. Eu vou falar a profecia, agora entender é com vocês. Então, qual é o sinal, o primeiro sinal que Jesus dá, um dos sinais que Jesus dá sobre a sua vinda, é o abominável da desolação. O que Jesus dá de sinal sobre a destruição do templo? Quando viria a destruição do templo? O surgimento do abominável da desolação. Quem seria esse abominável da desolação que marca o início num período chamado de grande tribulação? Então, temos um cidadão que vai marcar um período. A vinda desse cidadão caracteriza o começo de um período. Lembra que Jesus está falando de um cidadão chamado Tito? Tito, né? Ou Vespasiano, que é o pai dele. E Jesus está falando ao mesmo tempo do anticristo. Lembra que Jesus agora está falando sobre a destruição de Jerusalém, mas está falando também sobre a grande tribulação. E essa palavra de Jesus, como eu falei, ela é uma profecia. Quem conhece o livro de Daniel, que viveu há 500 anos antes de Cristo, ele já falou essa profecia, já cita essa profecia aqui, pelo menos 3 vezes no seu livro. Durante o período que Daniel, o profeta Daniel, está na Babilônia, 500 anos antes de Cristo, ele cita essa profecia. E a profecia de Daniel, ele profetizou que um rei se levantaria e seria contra tudo o que é referente a Deus. E esse rei, ele acabaria o culto a Deus, estabeleceria abominação desoladora. Ou seja, ele pega algo que é santo e torna profano. Ele abusa da sua autoridade para destituir aquilo que está dentro do templo, ou dentro da igreja, ou na comunidade de fé, para se tornar aquilo ali algo agora pecaminoso, algo profano. Então Daniel profetiza que durante a história haveria anticristos. E esse anticristo tenta se estabelecer no lugar de Deus, ou contra Deus, ou como Deus. Mas é claro para nós que desde a profecia de Daniel, passando a Jesus, até os dias de hoje, sempre se levantou anticristos. Porque essa característica de pessoas sempre se levantaram. Até hoje nós vemos no nosso meio, muitas vezes pessoas que aparentam falar em nome de Deus, mas nós vamos ver que ele está falando contra Deus, tomando a glória de Deus, tentando tomar o lugar de Deus. E tanto Daniel, como Jesus, como Paulo, como João, eles chamam esses homens de anticristos. Mas é claro que Jesus está pontuando aqui alguém específico no fim da história, que dá início à grande tribulação.
eu sei que é uma pregação meio que estudo, mas eu acho que se faz necessário para nós entendermos esse texto. Porque quase que eu pergunto aqui, ficou alguma dúvida? Vamos ver o que Daniel fala. Daniel 9, 27. Olha o que Daniel diz. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos parar até aí. Daniel, ele pontua uma pessoa. Quem é essa pessoa que fez aliança com muitos e na metade da semana fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Esse homem é Jesus. Jesus, quando ele morre, quando ele ressuscita, na destruição, nós falamos aqui a semana passada, a semana retrasada. Tira um pouquinho desse farol aqui de mim. Obrigado. Quando ele... parecia que eu estava vendo Jesus, o rosto brilhando. Quando ele destrói o templo, nós falamos aqui, também é um símbolo que Jesus está finalizando ou tornando desnecessário aquela cultura e aquele estilo de culto judaico, aquela celebração judaica, e estabelecendo um culto agora em espírito e em verdade. Então, esse homem que Daniel se refere aqui é Jesus. Ele cessou o sacrifício, ele cessou a oferta de manjares. Por quê? Porque tanto o sacrifício como as ofertas de manjares fizeram desnecessária. Perdeu a sua função, perdeu a sua eficiência quando Jesus morre naquela cruz. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa pessoa que vem mediante o movimento de Jesus de cessar o sacrifício, cessar a oferta de manjares, esse homem é o anticristo. Agora coloca para mim Daniel 11, 31, a segunda profecia. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, esse homem vai profanar o santuário, e eu vou dizer já que Daniel aqui está falando de 3 períodos, 3 momentos da história. Moisés tinha ordenado o sacrifício diário no templo. Esse homem faz cessar o sacrifício, e no lugar do sacrifício ele estabelece a abominação desoladora. E o último texto, Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, 3 momentos que Daniel cita esse homem. E nós vamos falar dos momentos da história que essa profecia foi cumprida. O primeiro momento se deu 168 anos antes de Cristo. 350 anos depois que Daniel profetizou. Quando o povo judeu, ele se vê dominado pelos gregos, teve um rei que assumiu ali no lugar de Alexandre o Grande, um dos seus generais, que chama Etíoco IV Epifânio. Esse homem, ele fez guerra contra os judeus, dominou os judeus, e um dos objetivos que ele queria é que os judeus deixassem de ser judeus. Ele proibiu qualquer um que falasse aramaico e passasse a falar grego. Ele queria que os judeus mudassem de religião. Ele queria que os judeus parassem de guardar o sábado. Você proibir, irmãos, o judeu de fazer isso tudo é arrumar problema com os judeus. E 150 anos antes de Cristo, para assim coroar aquilo que esse homem estava fazendo, dentro do templo de Jerusalém, ele levanta um templo a Zeus, pega uma porca, coloca aquela porquinha lá, bem gordinha, e sacrifica a Zeus no santuário do Senhor.
a revolta foi tão grande que originou a chamada revolta ou guerra dos Macabeus. Macabeus era um sacerdote que ele tinha, se eu não me engano, 9 filhos, que se levantaram uma rebelião contra os gregos. E ali eles conseguiram uma vitória por um tempo. Se você pegar uma Bíblia católica, você lê ali sobre os Macabeus. Se você pegar o livro de Flávio Joséfo, As Guerras Judaicas, ali ele conta essa história da guerra dos Macabeus. Então, a primeira profecia, o primeiro cumprimento está ali. Então, quem é o abominável da desolação? O primeiro cumprimento? Etíoco IV Epifano. Quando aconteceu? Aconteceu 150 anos antes de Cristo, no período ali que sua folhinha está aí branca, no período interbíblico. Segundo cumprimento da profecia de Daniel. O primeiro cumprimento já aconteceu, mas tem um segundo. Por isso que Jesus usa dessa profecia. Note que se essa profecia de Daniel tivesse sido cumprida na totalidade, Jesus não precisava o quê? Profetizar novamente. Coloca para mim Mateus 24:15, por favor. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel. Quando nós lemos em Marcos, nós não temos nenhuma referência que é a mesma profecia, correto? Mas quando nós vamos em Mateus, Mateus registrou que o próprio Jesus falou a profecia de quem falou o profeta Daniel. No lugar santo, quem lê, entenda. Então, se Jesus fala isso, ainda está para se cumprir. E o que Jesus falou foi cumprido em 70 depois de Cristo. Quando uma rebelião novamente dos judeus se levanta agora contra Roma, Roma cerca em 66 Jerusalém, e depois de 3 anos de cerco, os romanos entram e destroem toda a cidade, o templo, e mata quase todas as pessoas. Agora você vai dizer: Mateus, como é que você tem certeza que foi em 70 que cumpriu essa profecia de Jesus? Porque Lucas leu e entendeu o que Jesus estava falando. Lucas 21:20. A mesma profecia, o mesmo texto paralelo. Quando, porém, vide Jerusalém situada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Bota o 21 para mim. Então, os que tiverem na Judéia, está vendo que é a mesma profecia? Só que tem um versículo anterior que diz o quê? Que essa profecia de Jesus irá se cumprir quando? Quando Jerusalém tiver sitiada. Então nós vamos ver aqui que tem já 2 cumprimentos da profecia de Jesus. Mas quando nós analisamos mais a fundo, nós vemos que ele está profetizando um terceiro evento. Jesus, ele está falando de outro evento. E esse terceiro evento é o anticristo que ainda há de se manifestar. Eu queria apresentar, antes de dar continuidade, apresentar um pouquinho sobre o anticristo. O que Paulo fala sobre ele? 2 Tessalonicenses 2:3. Lá na frente você vai entender por que Jesus está falando de um terceiro evento. Ninguém, de modo algum, vos engane. Então, o que o povo de Tessalônica está dizendo? Olha, Jesus está próximo a voltar. O que Paulo fala? Não vos engane. Ninguém vos engane. E a mesma palavra de Paulo até hoje ecoa no meio da nossa igreja. Porque muitas pessoas estão dizendo o quê? Jesus está voltando, está próximo, está próximo, está próximo. Jesus está próximo há 2000 anos, porque ele falou que seria assim. Ele estaria próximo a voltar há 2000 anos. E a mesma palavra serve para nós. Não vos engane, pois isto não acontecerá que em si primeiro venha o apostasia. Que primeiro vier a apostasia seja revelado o homem da iniquidade, o filho da
perdição. Quem é o filho da perdição? Judas. Muitas pessoas acham que o anticristo é Judas ressurreto. Não é. É só uma referência, só uma nomenclatura que Paulo coloca aqui. Mas Jesus não voltará antes de se levantar o anticristo, o homem da iniquidade. Versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha a característica do anticristo. Versículo 8 e versículo 9. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. 9. Ora, o aparecimento do início é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígios da mentira. Só um parênteses aqui. Tem algumas pessoas que já se encaixam aqui nesse negócio, né? Não precisa nem vir o anticristo. Só que esse anticristo, ele tem um poder diferente dos que vieram até hoje. O anticristo aparecerá como alguém muito poderoso, alguém dominador das nações, alguém grande, alguém que faz grandes milagres. Paulo diz que ele virá na eficácia de Satanás, com o mesmo poder de Satanás. Alguém poderoso, perspicaz e dominador como Satanás. Mas só um parênteses, o próprio Paulo diz que Jesus destruirá ele apenas com o sopro da sua boca. Vamos ver o que João diz sobre o anticristo? 1 João 2, 18 e 22. 1 João 2, versículo 18. João é mais abrangente. Filhinhos, já é a última hora. Então nós estamos vivendo o quê? Última hora. Aqui nós estamos na faixa do ano 90, 92. Para a igreja, as igrejas da Ásia, o que João diz? Filhinhos, é a última hora. Então nós vamos ver que esse período do princípio das dores, esse período do milênio, ele se estende desde João, desde Cristo, até os dias de hoje. E ele diz, como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Desde que Jesus veio a essa terra, não parou de surgir anticristos. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Nós vemos pessoas, irmãos, dizendo-se vir em nome de Deus, líderes religiosos, falsos profetas, hereges, falsos mestres, que fazem sinais, prodígios, dizendo ser em nome de Cristo, mas não são. Na verdade, eles se opõem a Cristo, porque Ele traz glória para si. Eles descentralizam Jesus do meio da igreja. Ele tira o poder de Jesus e coloca o poder sobre ele, sobre a instituição, sobre o dinheiro. 1 João 4, 2 e 3. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito de Cristo, do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Desde João, esse Espírito de anticristo vem operando, mas verá o dia onde ele se materializará, ele assumirá a figura de uma pessoa,
e ele será o anticristo verdadeiramente. Agora nós vemos tipificações de anticristo, até chegar verdadeiramente o anticristo, o que Jesus diz, o abominável da desolação. Esse homem, ele vem em poder e eficácia de Satanás, mas o próprio João, nos versículos anteriores, falou que esses anticristos também fazem milagres, também têm poder, também curam, também faz prodígios. Isso é uma lição para nós, irmãos. Não se surpreenda, não fique espantado ou dê crédito a milagres. Quando eu falo na escola dominical aqui, que nossa fé está sustentada nos milagres bíblicos e não nos milagres contemporâneos, às vezes os irmãos ficam assim: Mateus não tem fé. Mateus não acredita nos milagres. Eu acredito, irmãos. Eu acredito e muito. Vou te contar um milagre agora. Bênção de Deus. Ontem eu estava, à tarde, cheguei do trabalho, estava preparando a pregação, e Kelly tinha levado a Isabela ao hospital. Na verdade, Kelly tinha levado a Isabela no hospital domingo. Na verdade, antes, Isabela tinha ido sozinha no meio da semana. E o médico falou assim: não, faz uma compressa assim, toma um remédio assim, assim, assado. E domingo, Isabela não estava aguentando de dor. Ela foi na emergência. Encontrou lá um médico. Ele falou assim: olha, o diagnóstico é esse, possivelmente vai ter que operar. Mas você vai em outro médico, amigo meu indicado, na segunda-feira que ele marcou, segunda não, hoje é? Quarta, segunda-feira, Kelly foi direto no médico. Segunda, terça-feira ontem. E lá mesmo seguraram a Isabela. Não, você vai operar. Ela estava preparando a pregação, Kelly, vem para cá, Mateus. Isabela está nervosa. Aí saí correndo para lá. Ela operou mais ou menos 11 e pouca da noite. E quando foi 1h30, ela já estava indo para o quarto. Eu vim para casa, Kelly ficou lá. Na verdade, eu saí do hospital, voltei para o hospital no final da manhã e vim praticamente do hospital direto para cá. Ela teve alta, está em casa, graças a Deus. E eu estava contando para Kelly, conversando com a Isabela, como Deus foi programando as coisas, colocou alguém na emergência que tinha um conhecimento diferente daquele que tinha semana passada, na outra semana, no início da semana, que já indicou um amigo, que era cirurgião, que já estava no hospital, já fez a cirurgia. Ele falou assim: olha, se a gente não fizesse a cirurgia, poderia dar um problema muito grave. Porque, geralmente, isso aí estoura para fora. Por isso que o primeiro médico falou assim: toma remédio, faz compressa. Mas o seu cresceu para dentro, já estava no osso. É um problema aqui no cóccix, 5 centímetros, 50 ml de pus. Ela tirou, graças a Deus está bem, a recuperação é complicada. Kelly trabalha em um hospital, mas quando o médico tirou e abriu, eu vi o olho da Kelly lacrimejando e ela meio assustada. Mas, graças a Deus, ela está bem. E eu estava contando o cuidado que Deus teve com a gente, em programar as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, e contando uma bênção de Deus. Agora, você pode acreditar nisso ou não. Isso não vai te diferenciar como crente. Sua fé não está fortalecida naquilo que eu contei agora. Mas, até porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão contando bênçãos, estão fazendo milagres. Sabe em nome de quem? Na eficácia de quem? De Satanás. E muitos crentes estão indo atrás. É o que o próprio Paulo falou, é o que o próprio João falou. Anticristos que vêm na eficácia de Satanás. Fazem sinais. E o povo de Deus está indo o quê? Atrás dessas coisas. Enquanto a Bíblia, Paulo e João, falam assim: não vos engane. Não vos enganes, não é Jesus. Cristo não está voltando, não é um representante de Deus. Eles são contrários ao Espírito Santo. Essas pessoas se intitulam pessoas cheias do Espírito Santo. Mas o que João está dizendo, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles têm o Espírito do anticristo.
E Jesus apresenta esse abominável da desolação. Mais do que um evento pontual, ele representa uma figura de anticristo, uma figura que expressa um sentimento antagônico contra Deus, contra o povo de Deus e tudo que se refere a Deus durante toda a história. Agora você vai dar um pulo do versículo 14 ao versículo 19. Voltando para Marcos 13. Ele diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tal dias. Então, a interpretação normal do versículo 14 e do versículo 19 e do versículo 20 é a destruição de Jerusalém. E Jesus, nesse anúncio, ele dá uma ordem para os seus discípulos: fuja. Porque os judeus não têm a menor condição de lutar contra os romanos, lutar contra o abominável da desolação, que no caso aqui é Tito, e seu pai Vespasiano. Está claro aqui que Jesus está falando sobre a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, e o povo de Israel seria esmagado. E eu queria só que você lembrasse de um negócio: Jesus está falando para os seus discípulos, que eram o quê? Crentes. Quando nós lemos, irmãos, a história, nós vemos que a devastação de Jerusalém foi algo terrível. Eu indico um livro que é de Eusébio, ele foi um dos pais da igreja, Histórias Eclesiásticas. Leia sobre a destruição de Jerusalém, ou até o próprio livro do Flávio Joséfo, que não era crente. Irmão, dá um aperto no coração, tamanha destruição e desolação que houve naquela cidade. A ponto de Jesus dizer que até agora não tinha havido nada naquela natureza, nada tinha acontecido com os judeus que chegasse perto daquilo. Mas note que Jesus está dizendo o seguinte: olha, mas nunca jamais haverá. Quando Jesus diz, olha, nunca jamais haverá, ele está apontando para um outro momento. Jesus está falando de outro evento, além da destruição de Jerusalém, um evento posterior. E nós sabemos que teve um evento posterior, que houve uma destruição muito grande do povo de judeu. Em 70, quando os romanos invadem Jerusalém, ao total se fala mais ou menos de 1 milhão e 200 judeus que foram mortos. Só que teve o Holocausto, que foi entre 5 e 6 milhões de pessoas que morreram, judeus, pelas mãos de Hitler, que muitos pegam a figura de Hitler, também consideram como abominável da desolação. Mas quando nós vamos para o versículo 24 ao 26, tem um dado de Jesus ali, que aponta para outro evento. Porque quando Jesus fala do abominável da desolação, fala de dores, a grande tribulação. E nós vemos que isso aconteceu em 70. Só que nós vemos que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Só que tem um dado que Jesus dá, que nos mostra que tem algo para acontecer ainda. Eu acho que é o versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, passou o ano 70, destruição de Jerusalém. Nós vimos o Filho do Homem vir em poder e glória? Não. Passou o Holocausto, Jesus veio? Não. Então tem algo para acontecer, tem outro evento a qual Jesus se refere, que é justamente a vinda
do Filho de Deus, depois da grande tribulação, depois do surgimento do abominável da desolação. E esse abominável da desolação, irmãos, ele é uma pessoa. Da mesma forma que foi Etíoco, uma pessoa, da mesma forma que foi Tito, uma pessoa, da mesma forma que foi Vespasiano, uma pessoa, da mesma forma que Hitler foi uma pessoa, ele será uma pessoa. Ele não será um partido, não vai ser o PT, não vai ser o PL. Ele não é instituição, ele não é um país, ele não é uma religião, ele é um homem que vai se levantar contra a lei de Deus. Gelou aqui. Uma espécie de encarnação de Satanás. Ele vai vir na força e no poder de Satanás. E ele vai trazer consigo um tempo de grande apostasia. Irmãos, nós estamos vivendo o quê? Um período de muita apostasia. Muita gente abandonando o Evangelho. Mas quando esse anticristo vir, isso potencializará muito, muito. Porque esse homem vai trazer perseguição, esse homem vai trazer dor para os cristãos. E muitos irão abandonar a sua fé. Nós vemos isso durante a perseguição do Império Romano. Mas quando vier o anticristo, isso será mais latente. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe e te guarde. Esse homem vai blasfemar contra Deus. E ele vai se colocar no lugar de Deus. Só que no auge do poder desse homem, no auge da manifestação desse homem, no auge dos seus milagres, dos seus feitos, Cristo virá em glória e matará esse homem com o sopro da sua boca. Eu queria dizer para você, esse anticristo não será destruído, derrotado por nenhum homem, nenhuma força de um homem, nenhum império, nenhum governo. O próprio Cristo tirará a sua espada e derrotará esse homem. A Bíblia diz que é uma espada afiada saindo da boca do cordeiro. E ele destruirá esse homem. A guerra chamada Batalha do Armagedon se findará quando Cristo voltar. E esse homem, junto com o quê? Satanás, o inferno, os seus anjos, todos esses forem derrotados. Aí nós vamos voltar para o versículo 15. Jesus. Qual deveria ser a atitude dos discípulos a verem os exércitos cercarem Jerusalém? Isso serve, irmãos, tiraremos algumas lições também das recomendações de Jesus. A primeira delas diz que, lá no versículo 14, deveria fugir para os montes. E essa fuga deveria ser com urgência. E ele diz, olha, quando fugir, não volte para pegar nenhum bem material, veste ou qualquer coisa, vai do jeito que você está. Não tem tempo para retornar. No versículo 17, Jesus diz, ai das grávidas e ai das que amamentam. Tu imagina, irmãos, o Império Romano invadindo, coitada das grávidas com aquele barrigão, para correr e fugir. Coitada das mulheres que amamentam. Sabe por quê? Porque os homens, irmãos, fugiriam e deixariam essas mulheres para trás. Essa era a realidade daquela época. E você nota, irmãos, o cuidado de Jesus com as mulheres. O cuidado que ele tem com as grávidas e com as que amamentam. E tem relatos históricos que os romanos, quando encontraram algumas grávidas judias, abriram a sua barriga com espada e arrancaram o bebê e cortaram a cabeça do bebê. Não foi fácil. Outra recomendação de Jesus, que Jesus orienta, ore para a invasão não acontecer no inverno. Irmão, fugir chovendo é dose. Quando você vai em algumas regiões da Judéia, no inverno, cai neve. É muito frio. Você vai mais ou menos em dezembro, não tem um turista sequer em Israel, só tem uns doidos lá que vai em dezembro. Porque é muito frio, eu acho que é dezembro. É muito frio.
Ele diz: ore para que isso não suceda no inverno. Eusébio, historiador cristão, ele diz que quando o cerco a Jerusalém começou, muitos judeus pegaram as suas armas e foram batalhar. Todos o quê? Morreram. Muitos cristãos, sabe o que fizeram? Fugiram. Aí você vai dizer: os caras eram covardes. Não, irmãos, eles eram inteligentes, porque o próprio Cristo falou que não tinha escapatória para eles. Eles conheciam a profecia de Jesus. E o que eles fizeram? Fugiram. Há relatos que eles montaram uma igreja, abriram uma igreja numa cidade chamada Pela, que ficou até o século IV aberta, porque eles conheciam a profecia de Jesus. No versículo 21, Jesus diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eles ali, não acredite. O próprio Eusébio, ele conta, quando o templo estava sendo destruído, muitos se levantaram dizendo que eram o Cristo. Olha, eu sou o Cristo e nós vamos combater contra os romanos e nós vamos nos livrar. Eusébio relata que muitos morreram agarrados nas colunas do templo, olhando para o céu, esperando o quê? O Messias vir para salvar eles. E Jesus fala assim: não acredita não. Alguém dizer que vai vir, o Cristo está ali, o Cristo não está em outro lugar? Não acredite, não tem solução. No versículo 22 ele diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Que segurança, irmãos, que Jesus nos dá. Que bondade de Jesus em acrescentar esse dado aqui. Se possível, enganaria. Se possível, os eleitos entregariam a sua vida e apostatariam da fé. Mas não é possível. Nós estamos seguros em Cristo. Não é possível. E versículo 23 ele diz: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Nós vimos, irmãos, o domínio mundial do anticristo, trazendo abominação, desolação, um período de intenso sofrimento, como nunca houve. Jesus que diz: como nunca houve. A igreja sofrerá, irmãos, intensa perseguição, ao ponto de Jesus falar assim: se esse tempo não fosse abreviado, não sobraria nenhum eleito. E ele diz que esses eventos precedem a sua vinda. E Jesus é bom demais, que ele diz assim: tudo vos tenho predito. Está avisado, está profetizado, será cumprido. E eu queria tirar algumas orientações e algumas conclusões desse texto. Quais orientações, irmãos, para os seus discípulos quando viessem em Jerusalém cercada? Eles precisavam entender o que Jesus estava dizendo. Fugir com urgência de Jerusalém. A fuga seria difícil, principalmente para as grávidas e as que amamentam. Orar para que não ocorresse no inverno. Eles deveriam fugir por conta da natureza, da perseguição, destruição que viria sobre Jerusalém. Não havia esperança de os judeus vencerem aquela guerra. É a certeza que os judeus, crentes, também iriam passar por aquilo. E Jesus nos dá a certeza que nós passaremos também pela grande tribulação. Segundo, é incrível a exatidão, irmãos, da profecia de Jesus. Jesus, ele é rei, Jesus é sacerdote, mas também ele é profeta. Terceiro, devemos ter cuidado, irmãos, para nós não cairmos no antissemitismo. Até o Lutero, irmãos, tinha um sentimento antissemita. Ele cometeu esse erro. Quando ele lia esse relato de Jesus, ele tinha raiva dos judeus e dizia que os judeus eram merecedores desse castigo. Sim, eram merecedores, porque o próprio Cristo diz que por eles rejeitaram o Messias. Mas o nosso sentimento deve ser de compaixão. Nós não devemos dizer,
devemos dizer que Hitler estava com razão. Olhar para a história dos judeus e dizer bem feito. Quem teve oportunidade de ir ao Museu do Holocausto, que lugar tenebroso. Quando nós olhamos aquilo ali, nós vemos a realidade da profecia de Jesus. Que grande desolação que foi no meio daquele povo. Depois, precisamos ficar alerta, irmãos. Nada no texto mostra que o cristão será arrebatado antes da grande tribulação. Não tem arrebatamento secreto, não tem o entendimento aqui de Jesus que o crente não irá participar da grande tribulação. Jesus falou para os seus discípulos, ou seja, falou para os crentes. Se Jesus fala para eles ficarem alerta e dizer que eles estão de sobreaviso, não faz sentido os crentes não passarem pela grande tribulação ou crer dessa forma, já que Jesus deixou bem claro. E será dias difíceis, de grande tribulação. Se esses dias não fossem encurtados, nenhum eleito suportaria. Depois, irmãos, o mundo não vai melhorar pelas mãos dos homens. O mundo só vai ficar pior. Eu sinto te dizer isso. Não vai melhorar. Paulo e João diz que o espírito do anticristo opera, que é ao contrário do Espírito Santo de Deus. Ele está atuando nesse mundo. Então não vai haver melhoramento, não vai haver alívio. Pode haver coisas pontuais. Pô, Mateus, o ano tem sido tão bom. Vai ser pontual. Mas o mundo em si, a tendência é ele piorar. Usei a palavra errada, não é tendência. A certeza que ele vai piorar. Nenhum governo, irmãos, vai melhorar esse mundo. Nenhum. Trump ganhou. Lula ganhou. Bolsonaro. Nenhum deles, ninguém vai melhorar nada. O mundo capitalista não vai melhorar nada. Comunista, nada. Socialista, nada. O maior problema do mundo se chama pecado. Então, irmãos, tire o foco dessa terra. Eleve seu pensamento. Coloque o seu pensamento num tesouro mais elevado. Em alguém mais elevado que é Jesus. Coloque o seu pensamento num reino que não é dessa terra. O reino de Deus. Nossa esperança, irmãos, quando nós olhamos esse período das dores, olha o seguinte: guerra, rumores de guerra, terremoto. Lucas vai dizer em peste. Só desgraça. Anticristo, o espírito de Satanás operando. Vai virar a grande tribulação. E qual é a solução que Jesus dá para esse mundo? A sua vinda. Então a única solução para nós, a única esperança que nós podemos ter é a vinda do nosso Senhor. Jesus, é Ele que diz essas coisas. Na invasão de Jerusalém, irmãos, houve crentes que viveram essa grande desolação. No Holocausto, também. Fica claro que o povo de Deus, irmãos, que estiver vivo na época da grande tribulação, sofrerão angústia, sofrerão perseguição, dor, como nunca houve na face da terra. Aí você, no primeiro momento, fala assim: poxa, criei tanto minha vida toda que o crente não ia passar por esse momento. Que maldade de Deus. Que falta de cuidado de Deus com o seu povo. Mas na sua resposta aos seus discípulos, irmãos, nós vemos um cuidado extremo de Jesus. Jesus orienta para fugir. Jesus orienta como fugir. Jesus orienta para onde fugir. E que lindo, irmãos, que Jesus diz: esses dias serão abreviados por amor a vocês. Principalmente no tocante à salvação. Jesus diz que vai manter a fé dos eleitos e vai abreviar esses dias para que eles não percam a sua fé, não esmoreçam.
Mesmo que o anticristo mate, irmãos, nada pode separar o crente de Deus e do seu amor. E por último, irmãos, entender que Deus está conosco na adversidade. Ele prometeu isso. Mas muitas vezes, irmão, não nos poupa de passar por ela. Porque passar pela adversidade, irmãos, nos torna uma pessoa prudente. Os cristãos na invasão de Jerusalém poderiam ter enfrentado os romanos. Poderiam ter entrado numa campanha de oração. Poderia ter entrado na campanha de jejum. 7 quartas-feiras. Eles poderiam ter a certeza, irmãos, que Cristo estava ao seu lado e que não deixaria ele passar por essas dores. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nós aprendemos a ser prudentes. Crer nas promessas de Jesus. Escute o que eu estou falando. Crer nas promessas de Jesus. Mateus, a promessa de Jesus é que eu terei angústia, dor e sofrimento? Sim. Sim. Quando nós cremos nessas promessas, essas promessas nos fazem prudentes e sábios para entender que passaremos por esses momentos. Isso nos conduz, irmãos, para a adversidade nos dias de hoje. Ele diz, no mundo tereis aflições. Então, quando eu passo pelas dificuldades, pelas aflições, minha fé não é abalada. Não há dúvida do meu coração que Deus não está me guardando, que Deus não está cuidando de mim, que Deus está provendo coisas que eu nem sei. Que mesmo que seja a morte, Ele continua me amando, Ele continua cuidando de mim. E para aquele dia, irmão, de grande tribulação, eu não sei quanto tempo durará, mas se eu e você estivermos vivos e passarmos por esse momento, tenha confiança que você vai dizer como Paulo, encerrei a carreira, guardei a fé. A coroa que está me proposta, é pelo isso que nós devemos viver, irmãos, uma coroa que está proposta para nós. E Ele te garante que você receberá essa coroa. Não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, não é pela tua força de vontade, não é por nada disso. É porque Ele prometeu isso a você. Ele te prometeu dificuldade, mas Ele prometeu também que Ele, pela sua graça, te conduzirá até esse dia com segurança, guardando a tua fé, guardando a tua salvação, guardando o teu tesouro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém, irmão. Nós vamos fechando por aqui. Lá em casa a gente conversa, aí a gente fala mais do que eu. A gente fala muito, né? Fala assim, tá bom, né? A gente fala assim, tá bom para esse mundo, né? Tá bom, né? Jesus já pode voltar. Sei que às vezes a gente fica assim, mas queria... Tem tanta coisa para viver. Não tem nada, irmão, né? A gente vai tocando a vida, conquistando, enquanto a gente está aqui. A gente também não é do tipo assim, acabou, chuta o balde. Não. A gente vai vivendo, dando o nosso melhor. Mas deve haver no nosso coração o desejo de ansiar pela volta de Jesus Cristo. Não tem nada melhor. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer projetos, sonhar, sabe, nos esforçar, mas nada é mais desejável do que a volta de Jesus Cristo para aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. E onde está esse Espírito Santo? Dentro de nós, irmão. Então esse desejo precisa estar ecoando dentro do nosso coração. E eu quero louvar a Deus mais uma vez, porque eu estava meditando hoje, hoje eu peguei uma turma muito chata, irmão. Uma turma muito chata. E aí eu falei assim, meu Deus, que turma chata. Aí eu não chamo aluno de chato, eu não faço isso, né? Eu faço, alguém já disse que tu é legal? Aí ele falou assim, não, eu falei, eu entendo. Aí, irmão, faltava 10 minutos para acabar a aula. Eu falei, não, cara, não estou aguentando mais essa turma não, vamos embora. Aí a menina da inspetora falou assim, professor, ainda faltam 10 minutos. Eu falei, consigo descer a rampa em 10 minutos. Fui descendo devagarzinho, irmão. Cheguei lá embaixo na hora certa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque, olha, nós somos muito abençoados aqui, irmão, em relação àquilo que Deus nos dá enquanto alimento, enquanto palavra. Porque eu estava assistindo um culto
Uma igreja gigantesca, lotada. Era muito grande, irmão, a igreja. Muito grande. Eu acho que só de altar devia ser mais comprido do que a nossa igreja. O pastor sai de um lado, vai lá para o outro, vai andando assim, ó. Parecia eu na rampa do CEP. Vou acelerar. Aí quando ele chega, mas ele vai devagarzinho, irmão. Aí ele olha e faz assim, ó. Cuidado com quem está à sua volta. Aí ele vai lá para o outro lado, irmão. Eu falei, meu Deus, o cara vai ficar... Acabou, irmão. 1 hora pregando. Só que ele só falava nas pontas, meu. E tinha o translado. Igual o professor Sandro descendo a rampa do CEP. Devagarinho. Deus tem nos dado alimento rico aqui neste lugar, irmão. Por cada pessoa que prega, por cada aula. Então, que a gente valorize, irmão, aquilo que Deus tem nos dado em relação ao conhecimento da sua palavra. Agradeço a Deus pela vida de todos que estão, que têm subido aqui e pregado, para que dessa forma Deus vá moldando de fato a nossa fé. Não se iluda por movimentos, não se iluda pelo que se vê. A gente precisa afirmar na palavra de Deus. E eu nem estou criticando o pentecostalismo não, tá? Porque há um grande segmento hoje evangélico que não é pentecostal, não é neopentecostal e que tem combatido veementemente a bibliolatria. Sinistro, né? Estão adorando a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. Vê a mulher e fala assim, não, a gente fala mal da igreja católica, tem um papa de carne, nós temos um papa de papel. Eu falei, meu Deus do céu. Batista, irmão. Igreja batista. Nem é pentecostal, nem é neopentecostal. Jesus Cristo está às portas, irmãos. Amém? Guardemos com fé e com vigor as promessas de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. E depois nós vamos falar o nosso moto, que domingo passado nós esquecemos. Amém? Isso aí é todo final do culto. É o versículo que dá um nome à nossa igreja. Senhor, nós te louvamos. Perdão, agradeço aos visitantes. Amém? Deus abençoe. Desculpa, Deus. Muito obrigado pelos visitantes. Tá bom? Amém, pastores? Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pelo ministério de louvor, que esteve dirigindo a igreja em adoração. Presbítero Mateus, que esteve ministrando essa palavra, Senhor, de alerta, Senhor, alerta, de entendimento, de consolo também para o nosso coração, que traga despertamento para a nossa vida, que abra os nossos olhos e mude a nossa forma de enxergar os acontecimentos das quais nós estamos vivendo, Senhor. Nos guia, Espírito Santo, por esses dias tão difíceis de caminhar. Senhor, estamos vivendo uma sociedade cada vez mais complexa. Senhor, que tudo, Senhor, tem gerado um problema, um debate, Senhor, uma militância. E nós percebemos, Deus, Senhor, uma intenção de encurralar, Senhor, aquilo que o Senhor projetou, o ideal de família, o ideal de casamento, o ideal de santidade, o ideal de sociedade. Estamos nos últimos dias, Senhor. O teu filho já está às portas, ó Pai amado. Então, Senhor, nos prepara e nos fortalece e mantém-nos, Senhor, firmados em sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Vamos falar nosso moto? E houver... Oi, perdão. Bate, Paulo. Isso. Pode bater. Desculpa. Aí. E o verbo... E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de... João 1,14. Amém? Vá com Deus, irmão. Deus te abençoe. Olá, queridos, tudo bem?
pastora Ives Bittencourt aqui, passando para convidar você a vir assistir um culto com a gente, Igreja Batista Graça e Verdade, um lugar onde Deus tem manifestado o seu poder e nós queremos você aqui fazendo parte dessa história. Vem!